bibliotecario é encontrado morto entre as páginas do seu próprio segredo. Bem-vindo ao Silent Thread. Eu sou seu anfitrião, Harrow. Adoro ver esta comunidade crescer. Me diga de onde você está assistindo. Ler seus comentários é sempre uma alegria imensa. Vamos direto ao mistério. Era o tipo de lugar que sussurrava segredos entre as prateleiras, com painéis de carvalho, coberta de cera e aninhada no coração da elite literária de Oxfordshire. A Biblioteca Beauchamp não era simplesmente repositório de livros, era santuário dos silenciosamente poderosos. Em suas salas de leitura privativas e raros cofres de manuscritos, encadernações antigas estalavam suavemente sob mãos enluvadas de veludo, e fofocas ondulavam como vinho fino em cristal polido. Em uma noite fresca de outubro, logo após o jantar de gala anual da Sociedade Literária Beauchamp, grito rompeu a silenciosa santidade do andar superior. Era a Sir Emily Hargrave, uma secretária de comitê de olhar aguçado e excessivamente observadora, que cambaleou para dentro da sala de coleções raras e encontrou o corpo do bibliotecário-chefe, Dr. Felix Ainsworth, caído sobre a madeira polida de sua escrivaninha antiga. Seu pince-nez havia caído em uma poça de tinta vermelha, embora a tinta não fosse tinta. Uma lâmina fina de estilete projetava-se nitidamente por baixo de sua escápula, a ponta brilhando com precisão cirúrgica, quase como uma pontuação no final de uma frase que ele não teve chance de terminar. Sua mão ainda segurava uma única página rasgada, retirada de um fólio do século VII. Apenas 2 palavras estavam legíveis, rabiscadas em tinta desbotada, não para nós. Quando o inspetor Morton, da polícia de Oxfordshire, chegou, a cena já estava comprometida. Os convidados, embora instados a permanecer na sala de estar, vagavam, cochichavam, teorizavam. Vários tentaram espiar a cena do crime sob o pretexto de preocupação. E um autor particularmente inútil insistiu ter visto Ainsworth vivo apenas alguns minutos antes, em profunda discussão com alguém envolto em sombras. O Dr. Ainsworth não era bem visto por todos. Purista até a medula, recusara-se a digitalizar qualquer parte do acervo, provocando a ira dos curadores que viam o progresso como seu santo padroeiro. Ele havia se envolvido em uma disputa acirrada com pelo menos um pesquisador visitante. Circulavam rumores de que um escândalo de décadas passadas estava prestes a vir à tona. E havia também a questão da doação desaparecida, raro manuscrito medieval que desaparecera dos cofres trancados poucos dias antes do assassinato. As portas estavam trancadas, as janelas, seladas. Apenas alguns poucos guardadores de chaves estavam presentes, clássico círculo fechado, e ainda assim o motivo parecia longe de ser simples. Foi a presidente da sociedade, a própria Lady Honoria Beauchamp, viúva de visconde e guardiã do legado da biblioteca, quem fez a ligação na manhã seguinte. Acredito que é hora, disse ela friamente ao telefone, de convocar Sr. Hercule Poirot. Tivemos um assassinato. E não foi, receio eu, um assassinato simples. Ela o encontrara uma vez em um evento beneficente de museu em Londres, e se lembrava bem do pequeno belga com sua cabeça oval e bigodes como sabres. Ele falara então do crime como um espelho da alma, como até a menor crueldade revelava as verdades mais profundas. Ela sorrira, descartando-o como um drama continental, mas agora, com um corpo em sua biblioteca e sussurros cada vez mais altos que o farfalhar dos livros, pensava diferente. No correio da tarde, um telegrama foi enviado para Whitehaven Mansions. No trem da noite, Hercule Poirot estava a caminho. Ele estava sentado sozinho em um compartimento de primeira classe, impecável em seu terno cinza pombo, sapatos reluzentes e uma bengala com monograma pousada no colo. Leu os detalhes anexados por Lady Honoria com a testa franzida e bem. Então ele se recostou com os dedos entrelaçados. Um assassinato numa biblioteca, murmurou para si mesmo. Que coisa mais literária. O trem deslizou para a estação de Oxford sob a névoa pálida da tarde,
seu apito cortando brevemente o ar úmido. Hercule Poirot subiu à plataforma com a mão enluvada ajustando os punhos do sobretudo. Um carregador, piscando 2 vezes para o homem compacto e meticulosamente vestido, correu para ajudar com a pequena, mas elegante mala que Poirot carregava. Esperando no final da plataforma, estava um homem alto e magro, com um impecável casaco cinza escuro, o inspetor Morton. Seu aperto de mão era rápido, sua expressão cautelosa, mas não hostil. Devo dizer, Monsieur Poirot, começou Morton, enquanto caminhavam em direção ao carro que os aguardava, que não é todo dia que pedimos ajuda de fora, mas Lady Honoria foi, enfática. Poirot assentiu levemente. Madame Beauchamp é uma mulher de visão clara. Diga-me, mon ami, qual é a sua opinião? Acha que o crime é simples? O maxilar de Morton se contraiu. Há fatos e há sombras. Os fatos o doutor Ainsworth está morto, assassinado em algum momento entre 10h15 e 10h45 da noite passada. Ele foi visto por pelo menos 3 pessoas durante a reunião da Sociedade Literária, e logo após a sobremesa, pediu licença para retornar à sala de coleções raras. O corpo foi encontrado pela Sr. Hargrave às 10h52, portas trancadas, sem sinais de arrombamento. O estilete usado era da exposição de antiguidades da biblioteca, catalogado e supostamente trancado. E as sombras? Perguntou Poirot, com os olhos brilhantes. A voz de Morton baixou. Sussurros manuscritos perdidos, relacionamentos tensos. O homem tinha inimigos, mas nenhum óbvio. Todos naquela sala tinham um álibi, e no entanto, não consigo deixar de sentir que o assassino estava entre eles. Poirot deu um leve sorriso. Exatamente. E no entanto, a verdade muitas vezes não está nos álibis, mas na psicologia por trás deles. As pessoas dizem o que desejam que acreditem. O carro percorreu uma viela sinuosa ladeada por muros cobertos de era e emergiu diante de uma imponente fachada de pedra desgastada pelo tempo, a Biblioteca Beauchamp. A luz fria do dia parecia menos uma cena de assassinato do que um claustro universitário, sereno e silencioso. Mas Poirot, sempre atento aos tremores sob a superfície, sentiu a tensão assim que entrou. Lady Honoria os recebeu no salão principal, uma mulher alta, de porte digno, cabelos prateados presos em um coque severo. Ela gesticulou em direção a um salão menor no final do corredor. Os outros estão esperando, disse ela. Estão ansiosos, mas nenhum foi embora. Insisti para que ficassem até você chegar. Tudo bem. Isso é muito sensato, disse Poirot, seguindo-a. Dentro do salão, o fogo crepitava baixo na lareira, iluminando 6 pessoas, cada uma parecendo esculpida em um molde diferente de inquietação. Poirot observou seus rostos com uma precisão rápida e silenciosa. Mais perto do fogo estava a certa Emily Hargrave, de 40 e poucos anos, com feições marcantes e aparência de pardal, segurando um bloco de notas contra o peito como se fosse uma armadura. Ao lado dela, o professor Julian Mordaunt, um homem corpulento, de óculos grossos e dedos manchados de tinta, fumava um cachimbo apagado com uma calma exagerada. Ele era chefe do departamento de manuscritos raros em Cambridge e rival de longa data de Ainsworth. Em seguida, Madeleine Drake, uma romancista equilibrada e de voz melosa, cujos best-sellers apresentavam crimes muito mais dramáticos do que aquele que agora obscurecia sua vida real. Ela ofereceu um aceno frio a Poirot. Do outro lado da sala, Quentin Val, o jovem arquivista, mexia nos botões do colete. Sua energia nervosa parecia em desacordo com sua aparência, de resto, imaculada. Então, uma figura impressionante em um chale esvoaçante cor de ameixa, a doutora Leila Venn, curadora dos acervos medievais da coleção, sentou-se de pernas cruzadas em uma chaise, exalando indiferença, embora Poirot notasse que seus olhos iam de uma pessoa para outra, catalogando reações. E por fim, estava Howard Linton, o administrador financeiro da biblioteca, com a palidez de um homem que não dormia e a inquietação de quem tem algo a esconder. Ele mal reconheceu Poirot. Falarei com cada um de vocês individualmente, anunciou Poirot gentilmente, mas por enquanto permitam-me uma pergunta ao grupo.
Quem entre vocês viu o Dr. Ainsworth depois do jantar e antes de sua morte? Silêncio. Então, o professor Mordaunt pigarreou. Passei por ele no patamar, por volta das 10h20, talvez. Ele parecia distraído. Ele estava sozinho. Mordaunt hesitou. Não vi mais ninguém. O olhar de Poirot mudou. E você, mademoiselle? Perguntou ele, virando-se para Madeleine Drake. Eu também o vi, respondeu ela lentamente. Mais ou menos na mesma hora. Ele estava discutindo com alguém. Não vi quem, mas ouvi a voz dele. Ele estava bravo, bem diferente dele. Ah, então, alguém era com ele. Poirot assentiu. E você reconheceu alguma das palavras? Sou o último, disse ela. Você vai se arrepender disso. Então, uma porta bateu. Qual porta? Difícil dizer. Há 3/4 naquele corredor. Poirot virou-se para Quentinval. Você é o arquivista, não é? Teria tido acesso à sala onde ocorreu o assassinato. Vale corou. Claro, eu tenho uma das chaves mestras, mas o Dr. Venn também. E o Sr. Linton. E a Emily. O Dr. Ainsworth insistiu em um sistema de acesso compartilhado em caso de emergências, uma decisão que, neste caso, poderia ter sido um convite ao desastre, murmurou Poirot. E eu não entrei lá ontem à noite. Vale acrescentou rapidamente. Eu juro. Poirot não insistiu na negativa. Em vez disso, estudou o grupo com os olhos semicerrados, notando como a certa Hargrave evitava o olhar de Linton, como a boca do Dr. Venn se curvava nos cantos quando Madeleine Drake falava, e como as mãos de Mordaunt tremiam apenas quando Poirot mencionava a expressão chave mestra. Inspetor Morton, disse Poirot finalmente, posso ver a cena do crime. Lady Honoria os conduziu escada acima até a sala de coleções raras, destrancou a porta com a chave cerimonial de bronze e deu um passo para trás. O cheiro de pergaminho velho pairava no ar, agora misturado a uma nota mais pungente e sangue seco e madeira envelhecida. A mesa do Dr. Ainsworth estava no centro, com papéis tortos e o sangue há muito escurecido. A lâmina permanecia no lugar, conforme o procedimento policial. Poirot circulou a mesa, e então parou em uma prateleira perto da janela. Falta um volume aqui, observou ele. Morton ergueu uma sobrancelha. Dá para perceber. Poirot apontou para a abertura. A poeira não tem imaginação, mon ami. É muito reveladora. Ele então se abaixou para examinar a página rasgada ainda segura na mão de Ainsworth. Não para nós, uma frase em latim. Não para nós. Morton disse, você acha que é uma mensagem? Poirot balançou a cabeça. Talvez, ou talvez uma última anotação. O Dr. Ainsworth era um homem de livros. Seu ato final pode não ter sido um pedido de socorro, mas uma nota de rodapé sobre a traição. Ao se levantar, Poirot lançou mais um olhar ao redor da sala. Seu olhar se deteve em um pequeno par de luvas de couro polido deixadas no parapeito da janela. Inspetor, disse ele suavemente, posso pegar essas luvas emprestadas? Acho que elas não pertencem a este lugar. Lá fora, a chuva começava a cair. Poirot olhou para o pátio lá embaixo, onde os convidados agora se reuniam em murmúrios inquietos. A verdade, disse ele, é como um manuscrito raro. Pode estar escondida à vista de todos, mas somente se soubermos qual mão virou a página. E com isso, Hercule Poirot se virou e desceu as escadas, pronto para começar o mais delicado dos interrogatórios. Ficara mais silenciosa, a rigidez anterior substituída pela tensão da espera prolongada. As conversas surgiam em murmúrios e morriam rapidamente, como se falar demais pudesse incriminá-lo. Poirot retornou, e encontrou os suspeitos exatamente como os havia deixado, só que agora o ar estava carregado com o peso da expectativa e do medo. Ele se dirigiu à sala com um sorriso educado, mas levemente afiado nas bordas. Obrigado pela paciência. Gostaria agora de falar com cada um de vocês. Não vai demorar muito. Se me derem licença, começarei com a certa Hargrave. Ela se levantou instantaneamente, ereta e alerta como um falcão, e seguiu Poirot e Inspetor Morton até o escritório particular de Lady Honoria. A porta se fechou suavemente atrás deles. Poirot gesticulou em direção à cadeira perto da lareira. Por favor, fique à vontade,
mademoiselle, e perdoe a formalidade. A certa Hargrave sentou-se rigidamente, segurando seu bloco de notas no colo como um escudo. Você descobriu o corpo, não foi? Poirot começou gentilmente. Sim, disse ela secamente. Às 10h52, como já disse ao inspetor, você estava procurando pelo Dr. Ainsworth. Eu estava trazendo um bilhete para ele, de Lady Honoria. Ela estava solicitando uma atualização sobre a localização do Códice Beauchamp. Poirot ergueu uma sobrancelha. O Códice, um manuscrito iluminado do século XV, doado recentemente, mas ainda não catalogado. Houve alguma confusão sobre onde o Dr. Ainsworth o guardou. Ele foi estranhamente vago. Você acredita que ele está desaparecido? Acredito, disse a certa Hargrave, ajeitando os óculos, que alguém queria que ele desaparecesse. Se isso ocorreu antes ou depois da morte do Dr. Ainsworth, não sei dizer. E quem poderia ter tido acesso a ele? Seus olhos se voltaram, brevemente, para a porta. Tecnicamente, qualquer um com uma chave mestra, mas mais realisticamente, Sr. Vale. Ele supervisiona os registros de admissão da sala de arquivo. Você desconfia dele? Eu desconfio alguém, respondeu ela secamente. O Dr. Ainsworth andava tenso nos últimos dias. Ele mencionou que estava sendo observado. Estava preocupado. Poirot recostou-se ligeiramente. Mais uma pergunta, se me permite. Quando você descobriu o corpo, o que exatamente fez? Ela piscou. Eu gritei. Depois corri para alertar os outros. Poirot assentiu pensativo. E você não tocou em nada? Eu não. Só que, talvez eu tenha roçado na quina da mesa. Anotado. Obrigada, senhorita. Ela se levantou, ajustou a saia com dedos rápidos e saiu. Poirot virou-se para Morton enquanto rabiscava algo em seu caderno. Ela é uma mulher disciplinada, mas sua lealdade não é para com as pessoas, mas sim para com o sistema. Ela guardaria segredos para preservar a ordem. Observação útil, disse Morton. Quem é o próximo? Professor Mordaunt, eu acho. O professor chegou com uma leve respiração ofegante e um leve cheiro de tabaco de cachimbo grudado no casaco. Ele se jogou na cadeira e expirou com um cansaço teatral. Monsieur Poirot, começou ele, este assunto é muito desagradável, mas se eu puder ajudar, você conhecia bem o Dr. Ainsworth. Tínhamos disputas acadêmicas, sim, mas respeito mútuo. Ele era um acadêmico formidável, embora não fosse imaginativo. Você passou por ele no patamar pouco antes do assassinato. Mordaunt assentiu. Sim, ele estava voltando para o arquivo. Presume que ia falar mais sobre o códice. Ele tinha me dito mais cedo naquela noite que tinha encontrado algo incomum. Poirot inclinou-se para a frente. Incomum em que? Não está claro. Ele insinuou que poderia contradizer atribuições anteriores. Isso é bastante significativo em nossos círculos. Você não ouviu nenhuma voz alterada? Não, embora eu admita. Eu estava concentrado em compor uma refutação mentalmente. Velhos hábitos. Poirot juntou os dedos. Você chegou a acessar a sala de coleções raras naquela noite? Não, me aposentei cedo. Cadeiras de biblioteca fazem coisas horríveis com a minha coluna. Poirot deu um pequeno sorriso. Obrigado, professor. É só isso. Quando a porta se fechou, Poirot murmurou. Ele mente, mas só um pouco. Ele esconde algo mesquinho, eu acho, não algo assassino. A Dr. Leila Venn entrou em seguida, serena, e deslizando como se estivesse no ar, cruzou as pernas com elegância, e encarou Poirot com a expressão de uma mulher que já ouvira muitas perguntas e respondera a poucas. Você é o curador de textos medievais, disse Poirot. Sou, respondeu ela. Embora curador seja mais cerimonial do que ativo, o Dr. Ainsworth manteve as rédeas. Você teve acesso ao Codex? Ele inclinou a cabeça. Eu o revisei brevemente assim que chegou. Era autêntico, embora mal encadernado. Havia uma margem estranha, se bem me lembro, um símbolo, não uma letra padrão. O Dr. Ainsworth parecia estranhamente possessivo em relação a ele. Possessivo de que maneira? Como se pertencesse a ele. Poirot assentiu. Você o viu depois do jantar?
Não, eu estava lá fora, fumando. Só voltei quando o grito ecoou, e eu não estava sozinho. Madeleine estava comigo, de fato, disse Poirot, rabiscando uma nota. E esta margem foi traduzida. Tentei, hesitante. Parecia ser uma cifra, talvez uma taquigrafia monástica. Poirot não demonstrou nenhuma reação visível, mas notou a mudança no tom dela, distante agora, quase reverente. Obrigada, senhora. Ela saiu sem dizer uma palavra, deixando seu chale arrastando-se atrás dela como fumaça. Poirot voltou-se para Morton. Ela não é uma assassina, mas é a única que fala do manuscrito como se fosse significou alguma coisa. Isso me intriga. O próximo a entrar foi Quentin Vale. Suas mãos torciam o lenço como se estivesse espremendo água dele. Eu não aceitei. Ele deixou escapar antes que Poirot pudesse falar. Levar o que, senhor? O códice. Todo mundo acha que eu roubei, mas eu juro que não roubei. Entendo. Então não se importará de me contar o que fez, entre 10 e 11. Vale engoliu em seco. Eu estava na sala de arquivo de baixo, atualizando registros. Só subi quando ouvi a comoção. Sozinho. Sim, não, eu quero dizer, ninguém mais me viu, mas eu estava sozinho. Poirot observou atentamente. O que o senhor teme mais, senhor Vale? Ser suspeito de roubo ou de assassinato? Os lábios de Vale se separaram, mas nenhum som saiu. Vocês estão dispensados de voltar enquanto, disse Poirot gentilmente. Por último veio Madeleine Drake, braços cruzados, e olhar penetrante. A senhora gosta de escrever mistérios, madame, disse Poirot. Acha que a vida imita a arte? Acha assassinatos de verdade mais confusos e tediosos, respondeu ela friamente. Ainsworth era arrogante. Ele descartou minha pesquisa como embelezamento popular. Discutimos. Todo mundo sabia disso. Você o ouviu discutir naquela noite? Sim, com outra pessoa. Não sei quem. Não fui eu. Você costuma sair durante os intervalos. Cigarros são proibidos em ambientes fechados. Monsieur Poirot, isso não é crime. Não, disse Poirot, mas é conveniente. Madeleine arqueou uma sobrancelha, mas não disse nada. Ao sair, Poirot virou-se para Morton. Agora sabemos 3 coisas. Primeiro, o Dr. Ainsworth estava protegendo algo dentro do códice. Segundo, todos naquela sala tinham um motivo, mas ninguém admite proximidade. Terceiro, alguém plantou luvas na sala, mas elas eram pequenas demais para pertencerem ao falecido. Morton franciu a testa. Você acha que as luvas são uma pista? Poirot deu um leve sorriso. Mas oui, mon ami, as luvas não mentem. Elas servem na mão de uma mulher, e não em qualquer mulher. Uma que sabia exatamente qual página rasgar. Ele olhou em direção à escada, com os olhos brilhando, e a questão se torna, não quem esfaqueado Dr. Ainsworth, mas quem forçado para ele chegar até a página final. E por quê? Fulton burilava suavemente nas janelas gradeadas, enquanto Poirot permanecia sozinho na sala de leitura superior da biblioteca Beauchamp, agora ofuscada pela luz fraca do início da noite. Ele havia pedido um bule de chá, ação forte, e sentou-se, bebendo-o com uma calma deliberada. Mas seus olhos estavam longe de estarem ociosos. Sobre a superfície polida da mesa baixa à sua frente, ele havia disposto vários itens: as luvas da cena do crime, uma fotografia do códice Beauchamp tirada semanas antes para o boletim informativo da biblioteca, e uma única página das anotações do Dr. Ainsworth, entregue por Lady Honoria sob a promessa de discrição. Alguém bateu na porta, hesitante e breve. Entra, chamou Poirot. O inspetor Morton entrou com um maço de documentos debaixo do braço. Reuni depoimentos da equipe e retirei os registros de arquivo da semana anterior ao assassinato. É curioso, mon ami. É onde a verdade começa. Morton abriu os papéis. O códice foi assinado e arquivado há 7 dias. O próprio Ainsworth o registrou, mas não o registrou no livro de registro principal. E não há nenhuma nota de acesso anexa. Isso é completamente irregular. Poirot examinou o registro. E isto está na mão de Ainsworth. Sim, sem dúvida. Mas ele não anotou o local de armazenamento final. Por quê?
Talvez ele não quisesse que mais ninguém o encontrasse. Poirot bateu o dedo pensativamente. Ou talvez ele não quisesse uma pessoa específica para encontrá-lo. Morton franziu a testa. Você acha que ele suspeitou de alguém? Eu acredito que ele sabia alguém estava atrás dela. E acredito que ele deixou um rastro. Um rastro sutil. Aquela página que ele agarrou, arrancada do códice, não foi um gesto de morte. Foi um ato final de curadoria. Ele se levantou e caminhou em direção às prateleiras ao longo da parede oeste. Venha, inspetor, algo que eu gostaria de ver. De volta à sala de coleções raras. Poirot se moveu com precisão extraordinária, selecionando um grande volume encadernado de registros de catálogo e folheando o índice. Então parou em uma entrada anotada, franzindo a testa. Olha só, o códice foi mencionado em nota de rodapé, 2 anos atrás, não por Ainsworth, mas pelo professor Mordaunt. Ele escreveu sobre um volumástico perdido contendo liturgia especulativa e anotações marginais criptografadas que se acreditava estar guardado em Beauchamp. Morton se aproximou, mas estava perdido. Mordaunt presumiu que tivesse sido removido durante a reorganização nos anos 1000. Só que não foi perdido, foi apenas arquivado incorretamente e depois redescoberto. Poirot fechou o livro com um estalo. Ainsworth deve tê-lo encontrado recentemente, talvez até acidentalmente, e percebido suas implicações, o suficiente para atrasar a catalogação, o suficiente para fazer inimigos. Ele foi até o pequeno armário onde artefatos raros estavam guardados. E agora vamos falar do estilete. Você disse que ele veio desta exposição. Morton abriu a caixa. Sim, veneziano do século XVII. De um conjunto, na cerveja. De um conjunto, na cerveja. Apenas um do par de saltos agulha permaneceu. Seu par gêmeo havia sumido. Poirot franziu os lábios. Então talvez a que estava no corpo não fosse a que estava em exposição. Talvez o assassino tenha trazido a sua própria arma e depois devolvido a original para complicar as coisas. Ele se virou lentamente para Morton. Isso exigiria tempo, uma oportunidade e uma chave. Morton assentiu sombriamente. Quer dizer que não foi um crime passional. Não concordou Poirot. Foi uma atuação fria, controlada. Houve um longo silêncio. Poirot fora a janela mais uma vez, olhando para a névoa onde o caminho do jardim se curvava e desaparecia. Então falou baixinho. Gostaria de falar com Lady Honoria. Em sua sala de estar, Lady Honoria ouviu o resumo de Poirot, com uma expressão que oscilava entre o controle calmo e o alarme mal disfarçado. Você suspeita que alguém assassinou Félix por causa de um manuscrito? Suspeito, disse Poirot gentilmente, que o códice continha algo perigoso, não fisicamente Nathan, mas intelectualmente. O Dr. Ainsworth morreu protegendo a verdade que ele revelava. Lady Honoria cruzou as mãos. Que tipo de verdade? Poirot de ombros. Talvez algo que desacreditasse um certo autor, ou desmascarasse uma teoria acadêmica, ou revelasse a falsificação de uma peça importante da coleção. Ainda não sei, mas sei que a intenção do assassino não era apenas silenciar Ainsworth, era controlar o que viria a seguir. Lady Honoria franziu a testa. Então você precisa falar com Mordaunt novamente. Ele sempre reivindicou autoridade sobre os primeiros textos eclesiásticos de Beauchamp. Se o códice o contradisse, então ele teria motivo, disse Poirot. Sim, mas a Dr. Venn também poderia. Ela perderia prestígio. O Sr. Lincoln, se o valor da doação afetasse o financiamento, ou até mesmo acertar a greve, se um escândalo afetasse a reputação da biblioteca. Todos têm motivos para esconder tal verdade. A voz de Lady Honoria baixou. Então o que pretende? Pretendo falar com Mademoiselle Drake, disse Poirot. Algo que preciso perguntar a ela. Algo que só um escritor de romances policiais saberia. Madeleine Drake foi encontrada na estufa, bebendo conhaque em um copo grosso e lapidado, com os olhos semicerrados como se estivesse compondo poesia. Quando Poirot chegou, ela olhou para cima sem surpresa. De volta, Monsieur Poirot. De volta, Monsieur Poirot. Desculpa a intromissão. Tenho uma pergunta, puramente hipotética. Ela sorriu, naturalmente. Se você matasse alguém em um quarto trancado,
Qual seria sua maior preocupação? Ela abriu as sobrancelhas. Você está falando sério? Inteiramente. Ela se recostou. O senhor não está apenas trancando na porta. No seu plano, está elaborando uma narrativa. O corpo precisa falar antes das testemunhas. Os olhos de Pedro brilharam. Então, a página rasgada. A página é um acessório. Uma pista. Sim, mas uma pista plantada para enganar ou revelar, dependendo do telemático do assassino. E as luvas, Madeleine, inclinam a cabeça. Simbólico, ocidental. De qualquer forma sugerem pressa, pânico, luvas de mulher, presumo, presumo. E se acha que eles foram deixados por engano, Agio hecho, disse Poirot suavemente, que eles foram deixados deliberadamente. O sorriso de Madeleine não vacilou. O senhor é inteligente, Monsieur Poirot. Mas o problema com as histórias é que, quando você começa a seguir as pistas, esquece que o autor sempre controla o que você tem permissão para ver. Poirot levantou. A menos, madame, que o leitor seja mais inteligente que o autor. Ao entrar no corredor, Poirot parou por um breve instante. O vidro da estufa refletia a silhueta dela, ainda imponente, ainda ilegível. Ele desceu as escadas rapidamente, onde Morton esperava como um envelope. Isto foi encontrado escondido dentro da escrivaninha na sala de coleções raras. Uma carta, selada, endereçada a você. Poirot pegou e quebrou a cera. Lá dentro, na letra cuidadosa e equilibrada de Felix Ainsworth, havia uma única linha: se alguma coisa me acontecer, procura a cabeça do leão. A verdade está por trás dela. Poirot olhou fixamente para as palavras e depois para o selo de cera, o brasão de Beauchamp, completo como uma cabeça de leão rampante. Ele sorriu. Vamos, inspetor. A biblioteca está pronta para falar. A biblioteca estava envolta em silêncio, o tipo de silêncio que só edifícios antigos guardava, o silêncio da poeira acumulada, das histórias esquecidas, das verdades enterradas sob gerações de negligência reverente. Poirot estava na base da grande escadaria central da biblioteca Beauchamp, virando a carta nas mãos. A mensagem de Ainsworth não fora sentimental. Era um mapa, uma pista deixada por um homem que agora tinha certeza de sua morte iminente. A cabeça do leão, murmurou Poirot. Morton, ao lado dele, olhou ao redor do saguão com paredes de mármore. Não há leões esculpidos aqui, não que eu já tenha notado. Mas você não teria procurado por uma, respondeu Poirot. E, no entanto, a própria biblioteca está repleta de ornamentação simbólica. Pensemos nisso porque mencioná-la. Se fosse uma metáfora, ele teria dito coração de leão ou coragem de leão. Mas não, cabeça implica um objeto literal. Eles percorreram juntos os corredores mais silenciosos da biblioteca, passando por bustos de bronze e retratos a óleo de acadêmicos de Beauchamp. O ar ficou mais frio à medida que entravam na ala leste desocupada naquela época do ano. Poirot examinou os batentes esculpidos, as estantes, as placas antigas penduradas em homenagem a benfeitores e acadêmicos. Então, no painel acima de uma lareira vazia na sala de teologia, ele parou. Lá estava ela, uma cabeça de leão esculpida em carvalho escuro, quase invisível a menos que se soubesse para onde olhar. Seus olhos eram ligeiramente fundos e sua boca, estranhamente, estava entreaberta. Poirot deu um passo à frente. Isto já foi decorativo, disse ele, traçando os contornos da escultura com a mão enluvada. Mas foi alterado, recentemente eu acho. Ele apertou o maxilar suavemente. Um clique ecoou suavemente, e um estreito painel de madeira ao lado da lareira se abriu com um rangido. Lá dentro havia uma cavidade, empoeirada, escondida da vista, e dentro dela havia um livro, o Códice de Beauchamp. Morton se inclinou, boquiaberto. Bem, eu vou... Ele escondeu aqui. Poirot retirou o livro cuidadosamente, manuseando-o com a reverência de um arquivista. A encadernação de couro estava rachada, mas intacta, e um marcador de pergaminho ainda se projetava de onde uma página havia sido rasgada. Poirot abriu o livro na seção de marcadores. As margens estavam marcadas com símbolos estranhos, e logo acima da página rasgada,
Havia anotações tênues a lápis em inglês, novamente a letra de Ainsworth. Ele leu em voz alta. A marginalia se alinha com a cifra usada por Fra Hugo de Salamanca. Padrão consistente com cifras eclesiásticas referentes à doutrina herética. Possivelmente influenciado pelos cátaros. Morton Franciu atesta. Cátaros, uma seita herética suprimida no século XIII, disse Poirot distraidamente. Alguns acreditavam em divindades duplas, luz e escuridão, ideias perigosas para a época. Ele virou outra página, passando o dedo pela letra latina apertada. O Dr. Ainsworth descobriu que o Códex contém material há muito considerado apócrifo. Se ele conseguisse autenticá-lo, isso desafiaria diversas atribuições aceitas. Talvez até desacreditasse certas publicações e reputações. A expressão de Morton se obscureceu, inclusive a de Mordaunt. Poirot assentiu, ou a catalogação dos acervos de Beauchamp, feita pelo Dr. Venn, ou a avaliação do Sr. Linton, ou até mesmo o romance histórico de Madeleine Drake, A Heresia do Leão, que se fossem baseadas em suposições falsas, seriam consideradas ridículas. Morton assobiou baixinho. Então os riscos eram maiores do que apenas roubo. De fato, o Dr. Ainsworth pretendia publicar essas descobertas, mas hesitou. Por isso a publicação do manuscrito foi adiada. Ele temia o que viria a seguir. Poirot virou o livro e retirou uma folha dobrada, enfiada na contracapa, uma carta datilografada, não enviada, endereçada ao Conselho Editorial, o Jornal de Estudos Medievais. Eu estava certo, disse Poirot. Ele havia preparado uma exposição. Esta carta descreve contradições entre as anotações do Códice e uma monografia escrita pelo professor Mordaunt 20 anos atrás. Ele devolveu a carta cuidadosamente e fechou o Códex. E agora precisamos devolvê-lo, abertamente. Que os outros vejam o que era tão importante que um homem foi morto para silenciá-lo. No salão principal, os suspeitos se reuniram a pedido de Lady Honoria. Poirot entrou com o códice nos braços, ladeado por Morton e pela própria Lady Honoria. Madeleine Drake foi a primeira a falar. Onde você encontrou? Em um painel escondido, respondeu Poirot, atrás de uma cabeça de leão esculpida, deixada lá pelo próprio Dr. Ainsworth. A Dr. Venn enrijeceu-se, com os nós dos dedos ficando brancos no braço da cadeira. O professor Mordaunt empalideceu visivelmente. Poirot colocou o códex na mesa central, deixando que a sala o contemplasse. Este é o motivo, disse ele. Não dinheiro, nem paixão, mas sobrevivência intelectual. Neste volume está a destruição do orgulho, o desmantelamento de carreiras. Ele guarda segredos que alguns fariam qualquer coisa para proteger. Ele se virou para o grupo. Vamos ser francos. Cada um de vocês tinha motivos para querer que este manuscrito fosse suprimido. Professor Mordaunt, o senhor descartou publicamente o códice como uma invenção. Mordaunt gaguejou. Eu apenas... Poirot o silenciou levantando a mão. Senhorita Drake, seu romance best-seller se baseia diretamente nas heresias descritas neste texto. Se sua pesquisa é falha, sua reputação também é. Ele não disse nada, embora seu olhar fosse frio. Dr. Venn, continuou Poirot, sua autoridade como curador depende da precisão. Um erro dessa magnitude colocaria em questão todas as atribuições que o senhor fez. E Sr. Linton, se o valor do manuscrito flutuar, a estabilidade financeira da biblioteca Beauchamp poderá ser abalada. Sr. Hargrave, se um escândalo surgisse, o senhor o veria como uma mancha na instituição que serve com tanto rigor. Nada disso significa assassinato, Linton retrucou. Não, concordou Poirot, mas significa motivo. Ele caminhou ao redor do grupo, com a voz suave e deliberada. O assassinato foi executado com precisão. Uma lâmina de estilete, cirúrgica. As luvas, cuidadosamente colocadas. Mas é a psicologia que entrega o jogo. Ele se virou para o Dr. Venn. Você alegou ter visto a marginalia uma vez, há muito tempo, mas a descreveu com mais detalhes do que a fotografia sugere. Detalhes que só alguém que estudou o Códex recentemente conheceria. Ele estreitou os olhos. Isso não prova nada. Ah, mas suas luvas, pequenas, elegantes, deixadas no peitoril. Elas não combinam com o resto da sua indiferença.
Você me disse que o códice pertencia a Morford. Isso não foi desprezo, foi inveja e medo. Poirot se aproximou. Você o matou, não foi? Quando ele se recusou a destruir o códice, ela se levantou abruptamente. Eu nunca quis, Morton interrompeu. Isso é uma confissão, Dr. Venn. Mas Poirot levantou a mão. Não, deixa falar. O rosto do Dr. Venn estava tenso, mas sereno. Ele ia estragar tudo. Anos de trabalho, catálogos cuidadosos, prestígio acadêmico. Implorei a ele que adiasse o anúncio, que deixasse o conselho analisar em particular. Ele recusou, e a página rasgada. Ele o arrancou quando o confrontei. Disse que garantiria que a verdade sobrevivesse, mesmo que ele não sobrevivesse. Ele se virou, pegou o códice, e eu não sei o que aconteceu depois. Foi repentino. Poirot assentiu gravemente. Você não planejou o assassinato, mas trouxe a lâmina e devolveu o original ao estojo para enganar. A voz de Venn falhou. Eu não queria que acabasse assim. Ninguém nunca faz isso, disse Poirot calmamente. Morton deu um passo à frente. Leila Venn, estou ordenando sua prisão. Enquanto ela era levada, os outros permaneceram em silêncio, atônitos. O códice permaneceu sobre a mesa, silencioso e condenatório. Poirot se virou para Lady Honoria, que estava pálida, mas composta. A verdade agora veio à tona, disse ele. Mas o que a senhora fará com ela? Cabe a você decidir. Ela olhou para o códice. Nós o preservaremos, é claro. Mesmo as verdades que nos envergonham devem perdurar. Poirot fez uma reverência. Tudo bem. Então a justiça foi feita. Ele se virou para a porta, o eco suave de seus passos contra o antigo piso de pedra. Ao pegar o chapéu, ofereceu uma última reflexão. As pessoas matam para proteger o passado, mas no fim, é a verdade que sempre escreve o capítulo final. Manhã seguinte amanheceu com um sol pálido, atravessando fracamente a névoa de Oxfordshire, lançando longos raios dourados de luz sobre as lajes da biblioteca Beauchamp, banhadas pela chuva. Lá dentro reinava um silêncio não de paz, mas de rescaldo, um silêncio que se segue a um trovão. Adorou Leila Venn fora presa na noite anterior, e embora tivesse confessado, o trabalho de Poirot ainda não estava concluído. Ele sentou-se novamente no escritório particular de Lady Honoria, desta vez sem cerimônia. Seu olhar se deteve no códice, que agora repousava sobre uma escrivaninha de couro polido, sob uma cúpula protetora de vidro. Luvas de bibliotecária haviam sido colocadas cuidadosamente ao lado. O documento não precisava mais ser escondido, e no entanto, ele bateu as pontas dos dedos, pensativo. O inspetor Morton entrou, parecendo mais cansado do que triunfante. O depoimento formal dela coincide com tudo o que ouvimos ontem à noite, disse ele. O motivo, a arma, o confronto. O caso está limpo agora. A promotoria da coroa não terá problemas em prosseguir. Poirot não respondeu imediatamente. Morton franciu a testa. Você não acredita nela, ou não? Disse Poirot lentamente. Acredito que ela deu o golpe fatal, mas é o porquê isso ainda me incomoda. Você mesmo descreveu, respondeu Morton, exasperado. Medo da desgraça profissional, pânico, um momento de tensão. Os olhos de Poirot brilharam levemente. Meu caro inspetor, o senhor ficou tempo demais entre os livros razão e os sacos de provas. O crime não é apenas o que se faz, é por isso que sente-se permitido para fazê-lo, e neste caso, ainda sinto que falta uma página. Morton suspirou e afundou na poltrona à sua frente. Está bem, me dê licença. Poirot se levantou e andou lentamente de um lado para o outro. O Dr. Venn falou em pânico. Nisso eu acredito, mas toda a história com as luvas, plantadas deliberadamente, a segunda lâmina trocada para ocultar a origem da arma, e a página rasgada do manuscrito segurada com tanta precisão pela mão de Ainsworth, nada disso é pânico, isso é coreografia. Você acha que ela teve ajuda? Não, disse Poirot com firmeza. Acho que alguém esperado o confronto e o manipulou. Alguém que conhecia bem a Drorovен, conhecia seu temperamento e sabia exatamente até onde ela iria. Morton coçou o queixo. Quem então?
Poirot pegou um fino pedaço de papel dobrado da mesa. Isto estava escondido entre as páginas das notas editoriais de Ainsworth, disfarçado de marcador de página. Não está na mão dele. Ele o entregou a Morton, que o desdobrou. A caligrafia era sinuosa, confiante, e decididamente não era de Venn. Dizia: ele não pode publicar, o códex deve desaparecer. Nós dois sofreremos se isso chegar ao conselho. Você sabe o que fazer. Morton arqueou as sobrancelhas. Chantagem. Poirot assentiu. O empurrãozinho, um lembrete, uma sugestão dada com negação plausível. Morton franciu a testa. Você já viu essa letra antes? Poirot não respondeu de imediato. Em vez disso, voltou ao códice e apontou para o local original da página rasgada. Por que rasgar aquela página especificamente? Por que não esconder o códex completamente, ou queimá-lo? Foi simbólico, disse Morton, uma mensagem para preservar a verdade. Poirot balançou a cabeça. Simbólico, sim, mas também identificando. Esta página continha a cifra cátara única que Ainsworth vinha estudando. Ele queria encontrá-la, mas só alguém familiarizado com o significado da cifra pensaria em destruir aquela página em particular. Ele se virou para a janela, onde os primeiros convidados do dia podiam ser vistos se aproximando dos portões da frente da biblioteca. Mande chamar a Sirta Emily Hargrave, por favor. A Sirta Hargrave chegou precisamente 6 minutos depois, como se tivesse sido convocada para uma reunião de comitê. Sentou-se com um ar de irritação. Presumo que isso seja mais do que um interrogatório, disse ela. De fato, respondeu Poirot, sorrindo educadamente. Eu queria lhe agradecer. Na verdade, sua diligência preservou a estrutura desta instituição em circunstâncias difíceis. Ela piscou diante do elogio inesperado. Você se importa profundamente com a biblioteca, continuou Poirot, não apenas com a imagem, mas também com a eficiência. Você mantém registros, registra comportamentos e observa coisas que os outros não percebem. Sua postura se enrijeceu. Você parece desconfiar de mim, não do assassinato, disse Poirot, mas de algo mais sutil. Ele colocou o bilhete anônimo diante dela. Você reconhece esta caligrafia? A expressão dela não mudou. Deve-o. Não, mas você fazer, porque você escreveu isso. Ela não disse nada. Poirot continuou. Você orquestrou o confronto entre o Dr. Venn e Ainsworth. Você sabia que Ainsworth resistiria a qualquer tentativa de ocultar o códice. Você sabia que Venn reagiria emocionalmente, talvez até violentamente, mas você não esperava um assassinato. Isso, eu acredito. Os lábios da Sirta Hargrave se separaram ligeiramente, mas ainda assim nenhuma palavra saiu. Revisei os registros de incidentes da equipe da biblioteca esta manhã, disse Poirot. Você notou o temperamento de Dr. Venn várias vezes ao longo do último ano, seu comportamento confrontacional, sua volatilidade emocional. Você conhecia seus limites e seus medos. Por que eu faria uma coisa dessas? Ela disse finalmente, em voz baixa, porque você acreditava que a verdade precisava de proteção. Mas mais do que isso, porque você acreditava que a verdade biblioteca precisava de proteção, de um escândalo, de um colapso. Você temia que a publicação de Ainsworth destruísse tudo o que este lugar representava. Ela cerrou os dentes. Ele teria nos arruinado. Não, mademoiselle, disse Poirot gentilmente. Ele teria nos revelado. Ele se inclinou. Você dobrou a carta. Você a colocou onde só Venn a encontraria. Você não disse a ela o que fazer, mas você sabia que ela entraria em pânico. Você sabia que ela o confrontaria. Eu nunca disse a ela para matá-lo. Não, disse Poirot, levantando-se. Mas você afiou a faca. Morton deu um passo à frente. Podemos considerá-la como cúmplice. Não, disse Poirot com firmeza. Não houve acordo. Apenas influência. É Sirta Hargrave jogou um perigoso jogo de psicologia, mas não empunhou a lâmina. É Sirta Hargrave levantou-se abruptamente. Eu me demito. Poirot curvou-se levemente. Isso seria sensato. Não obstante, de Sirta
Mais tarde naquela tarde, Poirot estava sozinho mais uma vez no grande salão da biblioteca. A tempestade havia passado. Através das janelas de chumbo, o sol se derramava sobre fileiras de livros, iluminando partículas de poeira e séculos de sabedoria. Lady Honoria se juntou a ele. Está feito? Então, ela perguntou baixinho. Tanto quanto se faz, respondeu Poirot. Ainsworth morreu defendendo a verdade. É certa. Hargrave, ela carregará o fardo de sua inteligência em silêncio. Lady Honoria o observou. É assustador como as pessoas manipulam umas às outras com tanta facilidade. Poirot inclinou a cabeça. Não são as manipulações que me assustam, madame. É a nossa ânsia por ser manipulados. Quando o orgulho ou a preservação estão em jogo. Ele se virou para sair, ajeitando o chapéu. Você vai passar a noite aqui? Ela perguntou. Não, madame. Minhas pequenas células cinzentas precisam de silêncio e de um café da manhã decente. Ao passar pela grande porta, ele parou e olhou para trás, para a cabeça de leão esculpida acima. Esperemos, disse ele suavemente, que o próximo capítulo escrito aqui seja digno do último. E com isso, Hercule Poirot desapareceu na névoa dourada de um novo dia. Naquela noite, ao cair da noite sobre a propriedade de Beauchamp, a biblioteca estava fechada ao público pela primeira vez em anos. Um bilhete discreto havia sido afixado nas grandes portas de carvalho, fechado para inventário. Lá dentro, porém, um último capítulo ainda se desenrolava. Um capítulo que Poirot insistira discretamente antes de partir para Londres. Lady Honoria concordara, ainda que com relutância, em permitir-lhe uma última reunião na grande sala de conferências. A longa mesa de nogueira fora esvaziada de todos os papéis. Em uma das extremidades, estava o Códice Beauchamp, não mais escondido, mas agora devidamente catalogado sob olhares atentos. Sua presença agora não indicava perigo, mas sim consequências. As figuras-chave estavam sentadas novamente, não por obrigação, mas porque Poirot havia pedido, e Poirot, quando pedia algo, tinha um jeito de fazer com que parecesse inevitável. O professor Mordaunt sentou-se com uma postura desanimada e derrotada, o olhar fixo na superfície polida da mesa. Madeleine Drake segurava um cigarro entre os dedos laqueados, com uma expressão indecifrável. O Sr. Linton recostou-se, braços cruzados e lábios comprimidos, até Quentin Valley, que havia permanecido largamente esquecido durante a investigação, estava lá, sua energia nervosa agora reduzida a uma espécie de silêncio exausto. Apenas a Sra. Hargrave estava ausente. Sua demissão havia sido aceita naquela manhã, e ela havia saído sem cerimônia. Poirot entrou sozinho, caminhando com passos lentos e cuidadosos, com uma pasta debaixo do braço. Chegou à cabeceira da mesa e colocou a pasta ao lado do códice, parando para estudar cada rosto antes de falar. Senhoras e senhores, começou ele, vocês foram muito cooperativos, muito pacientes, e o mais importante, muito humanos. Vocês mentiram, esconderam, confidenciaram e especularam, mas agora o tempo da ambiguidade passou. Ele colocou a mão delicadamente sobre a pasta. A questão da morte do Dr. Ainsworth está resolvida. A coroa prosseguirá com as acusações contra a Leila Venn, e ela será responsabilizada pelo ato em si. A doutora Venn não estava presente, é claro. Ela permaneceu presa, aguardando a audiência de acusação, mas continuou Poirot, como costuma acontecer. A justiça não está tão bem contida num tribunal. Ela se espalha, silenciosamente, para reputações, relacionamentos e memórias. Houve um longo silêncio. Poirot deixou-o prolongar-se até a tensão na sala aumentar. Eu não o chamei aqui para reabrir feridas. Pedi que considerassem um último detalhe, algo que todos vocês, na pressa, ignoraram. Ele abriu a pasta e retirou uma fotografia fina. Era uma imagem granulada em preto e branco das páginas finais do códice, ampliada e anotada. Ele a passou para a mesa. O Dr. Ainsworth acreditava que o códex prejudicaria sua compreensão da história eclesiástica.
ele estava certo, mas não foi isso que o assustou. Poirot respirou fundo. Esta cifra, a marginalia derivada dos cátaros, já foi considerada como contendo apenas referências místicas, mas na verdade, ela descreve um catálogo, uma lista de nomes, pessoas, indivíduos reais escondidos em registros presumivelmente perdidos. Madeleine se inclinou para a frente. Uma lista. Sim, madame, uma lista de benfeitores monásticos, patrocinadores secretos da doutrina suprimida, incluindo, surpreendentemente, um tal de Leonard de Beauchamp. Todas as cabeças se voltaram para Lady Honoria. Sua boca se abriu ligeiramente. Isso não é possível. Poirot lançou-lhe um olhar gentil. Não é um escândalo, madame. Apenas um fato histórico, um fato que provavelmente nunca foi contado à sua família. Mas para Ainsworth, significava tudo. Sugeria que a própria instituição que leva o nome de Beauchamp contivesse sido, séculos atrás, construída sobre alicerces de clientelismo herético. Ele fez uma pausa, deixando o peso da revelação diminuir. O Dr. Ainsworth não pretendia publicar isso para envergonhá-lo, mas para garantir que a verdade continuasse viva, independentemente do conforto. O professor Mordaunt finalmente falou. Ele me disse isso, semanas atrás. Eu não acreditei. Não disse Poirot, mas você tinha medo dele. Assim como todos vocês, esse medo impulsionava escolhas, algumas egoístas, outras desesperadas. Ele retornou ao Codex e gesticulou para ele com leve reverência. Este é um livro que mudou de mãos muitas vezes, em meio a guerras e revoluções. Que tenha sobrevivido é um milagre. Que tenha sido quase perdido novamente, por orgulho ou reputação, ego, é a verdadeira tragédia. Os olhos de Poirot se voltaram agora para Quentin Vale. O senhor, é o único que não tinha motivo, e no entanto, estava mais perto do artefato. Vale pareceu assustada. Eu nem toquei. Exatamente, disse Poirot, sorrindo. Você sabia era especial. Você temia, mas respeitava. É por isso que tenho um pedido a fazer. Um pedido. Aconselhei Lady Honoria a lhe incumbir a reintrodução pública do Codex, seu estudo cuidadoso, sua divulgação controlada aos círculos acadêmicos. Linton zombou. Você está sugerindo que coloquemos um assistente inexperiente encarregado do manuscrito mais sensível da biblioteca? Não, disse Poirot. Sugiro que coloque alguém no comando que não se importe com o resultado, que não se meta no jogo acadêmico. O Sr. Vale não é simplório, ele é curioso, e essa, meus amigos, é a única qualificação que importa. Vale corou, uma mistura de descrença e orgulho cauteloso florescendo em seu rosto. Lady Honoria finalmente se levantou, com o rosto tão sereno como sempre, mas a voz mais suave do que o normal. Levarei sua recomendação a sério, Monsieur Poirot. Ele curvou-se levemente. E agora, disse ele, preciso me despedir. Ontem, e prometi ao meu amigo Hastings que voltarei a tempo para o almoço de domingo. Ele fica insuportável quando atraso. Todos se levantaram enquanto Poirot recolhia suas coisas. Madeleine se aproximou dele na porta. Você vai escrever sobre isso? Poirot deu um leve sorriso. Não que os mortos mantenham a dignidade, mas se a senhora quiser, considere o seguinte: nunca há grande mistério sobre o crime. É sobre o pessoas. Ele assentiu lentamente e então retornou ao seu assento, com o cigarro agora frio entre os dedos. Quando Poirot saiu para o saguão, Lady Honoria o seguiu uma outra vez. Posso lhe perguntar uma coisa, Monsieur Poirot? Claro, senhora. Você fez saber foi a certa Hargrave Kem, o queso o confronto desde o início. Eu suspeitava, respondeu ele, mas suspeita não é prova. Eu julgo que, no fim das contas, ela se puniu com mais rigor do que a lei jamais conseguiria. Lady Honoria olhou para a pedra sob seus pés. Ela era leia, equivocada, mas leal. Poirot assentiu. A lealdade, assim como a tradição, pode ser uma faca de dois gumes. Ela preserva, mas também cega. Ela estendeu a mão, não apenas pela verdade, mas pelo cuidado que teve em contá-la. Ela apertou a mão dela gentilmente.
É a menor cortesia devida aos mortos. E então ele saiu para o início da noite, os últimos raios de sol refletindo na faixa dourada de seu chapéu. Um táxi esperava no final da entrada, e Poirot entrou com sua mala e seus pensamentos. Enquanto a biblioteca desaparecia atrás dele no crepúsculo, ele fechou os olhos e permitiu, por um breve momento, que o silêncio se instalasse. No mundo dos livros, assim como na vida, o final deve sempre condizer com a história. E este capítulo, finalmente, estava completo. O trem avançava com um ronco firme em direção a Londres, suas janelas refletindo os tons rosa-alaranjados do sol poente. Poirot estava sentado em um compartimento privativo, sozinho, exceto por uma única pasta de couro marrom que repousava ao seu lado como um confidente silencioso. No colo segurava um jornal cuidadosamente dobrado na seção de artes, embora seus olhos raramente tocassem o texto. Seus pensamentos não se voltavam para os artigos, mas para a biblioteca, seus corredores repletos de memórias, suas estantes repletas de conhecimento e ambição. Ele refletiu, não pela primeira vez, sobre como o caso na biblioteca Beauchamp se revelara não em grandes gestos ou álibis elaborados, mas em olhares silêncios e no peso de lealdades tácitas. O Dr. Ainsworth não morrera por dinheiro, nem por paixão, mas pela convicção silenciosa de que a verdade, uma vez descoberta, precisava respirar, mesmo que fizesse tremer as próprias paredes que a abrigavam. Uma batida suave interrompeu seu devaneio. A porta do compartimento se abriu, revelando o condutor, de chapéu na mão. O senhor gostaria de um refresco? Não, merci, respondeu Poirot. Mas um bule de café preto forte, por favor. Imediatamente, senhor. Quando a porta se fechou novamente, Poirot se permitiu um pequeno sorriso. No silêncio após uma caixa, o café era mais do que um hábito, era um ritual, um retorno à ordem. Mas seus pensamentos não paravam, ainda não. Havia mais um fio condutor que o incomodava, uma sutil contradição. Algo muito preciso, muito fechado. Ele enfiou a mão no bolso do casaco e retirou um pequeno objeto, o bilhete dobrado que havia sido colocado entre os papéis de Ainsworth. A caligrafia, agora confirmada como sendo da Sir Targrave, era precisa, quase precisa demais. Poirot passou a ponta do dedo pela borda. Não havia impressões digitais, nem manchas de tinta, nem erros, como se tivesse sido ensaiado. Mas isso por si só não lhe trazia nenhuma novidade. Foi a frase que lhe voltou à mente agora: você sabe o que fazer. Aquela frase ainda lhe soava familiar demais, perfeitamente afinada demais para provocar ação sem oferecer instruções. Não era coerção, era encorajamento. E isso, pensou Poirot, era muito mais perigoso. O condutor retornou com o café em uma bandeja de prata, oferecendo-se com uma reverência educada enquanto Poirot agradecia e retomava sua contemplação. Enquanto bebia, o amargor suave sacudia sua mente com uma nova nitidez. Uma nova pergunta emergiu: quem era o verdadeiro autor da tragédia? Van havia matado, mas quem havia composto a cena? Poirot deixou o café de lado e enfiou a mão na mala, retirando uma pasta fina com o título Anotações Pessoais. Lá dentro estavam suas anotações, os nomes, as observações, as contradições. Abriu a pasta na seção com o título Narek. Madeleine Drake parecera distante, desinteressada, mas também perigosamente atenta. Ela soubera demais, cedo demais, descrevera a página rasgada em detalhes antes que seu significado fosse tornado público. E mais do que isso, sua ficção fornecera uma desculpa conveniente para qualquer conhecimento que ela quisesse demonstrar. Mas Poirot não era de aceitar conveniência como verdade. Ela havia escrito um romance intitulado A Heresia do Leão, não é mesmo? O título retornou a ele agora, estranhamente. A Heresia do Leão. O leão cabeça, seus olhos se estreitaram. Tinha sido uma expressão inteligente, pensou ele na época, mas talvez inteligente demais. Ele pegou novamente o bilhete que Argrave havia escrito. Você sabe o que fazer, mas talvez ela não soubesse, não de verdade. Talvez alguém a tivesse guiado,
oferecido a lógica, as implicações, os resultados prováveis do bet sem nunca parecer manipular. Poirot colocou o bilhete ao lado do café. Uma segunda voz se movimentava nos bastidores da tragédia de Beauchamp. Alguém que não precisou empunhar uma faca ou plantar uma pista. Alguém que entendia a narrativa, a tensão, a motivação. Alguém que sabia que um acadêmico poderia ser induzido ao pânico e que uma secretária leal poderia ser persuadida a proteger seu santuário com um empurrãozinho sutil. Alguém como um romancista. Os olhos de Poirot se fecharam. As pequenas células cinzentas murmuraram em concordância. 3 dias depois, Poirot estava sentado novamente na sala de estar de seu apartamento em Londres, em frente ao seu velho amigo, o capitão Hastings, que acabara de ler o resumo manuscrito do caso. Meu Deus, Poirot, disse Hastings, colocando a última página de lado. Você nunca disse nada sobre o envolvimento da Sir Drake. Eu não disse isso, respondeu Poirot calmamente, porque eu não saber apenas suspeitava. E sabe, mon ami, eu não faço acusações sem provas, mas não havia nenhuma, não é? Prova, quero dizer, não, mas havia um motivo, uma oportunidade, e a percepção psicológica precisa necessária para orquestrar todo o caso. Hastings franziu a testa. Mas ela não matou Ainsworth. Não, disse Poirot. Ela apenas escreveu o roteiro, em silêncio, cuidadosamente. Ela se baseou na obsessão de Hargrave pela ordem, no medo de Vendy se expor e na certeza de Ainsworth de que a verdade não poderia ser silenciada. Ela preparou o cenário, colocou a pressão, depois recuou e deixou a performance se desenrolar. Hastings pareceu genuinamente perturbado. E não há nada que você possa fazer. Poirot balançou a cabeça. Foi elegante. Elegante demais. Acertar Grave não pode implicá-la. Ela acredita que agiu sozinha. O Dr. Venn não suspeitará dela. Ela viu apenas a ameaça imediata. E acertar Drake, ela não deu nenhuma instrução. Apenas fez perguntas. Sugeriu consequências. Observou reações. Hastings recostou-se derrotado. Então ela está livre. Poirot recostou-se na cadeira e tomou um gole de café. Ela anda, sim, mas livre. Nisso eu não acredito. Escritores vivem com seus personagens, Hastings, e acertar. Drake agora precisa viver com o que criou. Hastings suspirou. Você sempre diz que a justiça se manifesta de muitas formas. Poirot deu um leve sorriso. E neste caso, é poético. Alguém bateu a porta. Poirot levantou-se e pegou um pequeno envelope na bandeja de prata do lado de fora. Ele abriu lentamente. Dentro havia um cartão de visita. Madalena Drake. O próximo livro sempre se escreve sozinho. Poirot virou o cartão. No verso escrito em elegante tinta preta, havia uma única frase, só para constar. Hércules, todo bom mistério precisa de um coautor discreto. Poirot dobrou o cartão e o colocou no bolso. Ele não disse mais nada, e o assunto foi encerrado. Fassuva retornou a Londres com uma insistência suave e sussurrante, tingindo as janelas das mansões Whitehaven, com contas finas que obscureciam a vista da cidade lá embaixo. Hércules Poirot estava em pé junto à lareira de sua sala de estar, com as mãos cruzadas atrás das costas, fitando o brilho abafado do fogo como se fosse um quebra-cabeça ainda a ser resolvido. O capitão Hastings, sentado perto numa poltrona funda com o Tempus no colo, observava o amigo em silêncio. Aprendera há muito tempo que os silêncios de Poirot raramente eram ociosos, eram o preâmbulo da revelação. Por fim Poirot falou. Ela sabe que eu sei, Hastings. Hastings colocou o jornal de lado. Senhorita Drake. Poirot assentiu sem se virar. O cartão que ela enviou não era uma demonstração de orgulho. Era uma confissão. Sutil, velada, mas real. Ela é inteligente demais para confessar de forma direta, mas é da natureza dela escrever finais, e na cabeça dela, o caso está encerrado. Ela considera isso literário. Trágico, até. Hastings franziu a testa, mas certamente se ela admitido qualquer coisa, não, mon ami, interrompeu Poirot suavemente. Ela admitiu nada. Ela insinuou, ela compôs, ela fez o que todos os bons romancistas fazem, deixou espaço para interpretação. Ele foi até sua mesa,
onde o cartão de visita de Madeleine Drake ainda estava sob um pequeno peso de papel prateado em forma de coruja. Poirot ergueu e estudou a caligrafia novamente. Todo bom mistério precisa de um coautor discreto. Isso não é uma confissão, é uma filosofia. Ela se considera não culpada de um crime, mas de interferência narrativa. Ela vê a vida como uma história, e a si mesma como aquela que ajudou a moldar a conclusão. Mas se ela cutucou Hargrave e antecipou as ações de Venn, como sou Hastings, então certamente ela é culpado. No sentido moral, sim, disse Poirot. No sentido jurídico, não. A lei exige intenção, ação clara, incitação. A certa Drake ofereceu apenas conversa, advertências, algumas dúvidas plantadas, e uma compreensão de como egos frágeis se dobram sob pressão. Ele caminhou lentamente de volta para o fogo. Ela criou tensão. Depois permitiu que os outros escolhessem suas respostas. Hastings levantou-se e juntou-se a ele perto da lareira. E agora, vamos simplesmente deixá-la desaparecer na sociedade literária novamente. Poirot deu um pequeno sorriso. Mas ela não desapareceu. Ela só publicado. Ele atravessou a sala até uma mesa lateral, onde um pacote o aguardava. Chegara mais cedo naquele dia, embrulhado em papel pardo, e com um endereço de retorno de Kensington. Poirot abrira, mas ainda não examinara o conteúdo. Agora, ele retirava o embrulho, e revelava um exemplar impecável de um livro, o capítulo final por Madeleine Drake. A capa era minimalista, uma caneta tinteiro preta sobre uma página rasgada, com a tinta formando o formato de uma cabeça de leão. Hastings assobiou. É meio óbvio, não é? Poirot arqueou as sobrancelhas. Ela é ousada, neste passe. Ele abriu o livro e folheou as primeiras páginas. Era um romance, sim, mas guardava uma semelhança incrível com os eventos na biblioteca Beauchamp. Os nomes haviam sido trocados, é claro, e o cenário era uma propriedade escocesa em vez de um arquivo de Oxfordshire. Mas o enredo era inconfundível. Uma bibliotecária-chefe descobrindo uma verdade perigosa, um confronto que termina em assassinato, uma página secreta, um aliado oculto, e o mais revelador de tudo, um personagem que não atuou, mas guiado outros para agir. Uma mulher chamada Mira Devon, descrito no livro como uma presença passiva com uma caneta afiada o suficiente para tirar sangue. Poirot fechou o livro. Ela escreveu sua confissão, disse ele, mas a disfarçou como ficção. Ela sempre teve essa intenção. O rosto de Hastings se fechou, e ninguém além de nós saberá. Não, disse Poirot, poucos saberão, aqueles com olhos aguçados, mas o mundo verá apenas um romance inteligente. E talvez isso seja justo. Você chama isso de justiça? Poirot virou-se para ele. Diga-me, Hastings, que punição você imaginaria? Prisão, nenhum júri a condenaria. Vergonha, ela não tem nenhuma. Ela se vê como a autora da verdade, não como sua destruidora. Ele devolveu o livro à mesa, mas a arte, continuou Poirot, é um espelho. E ao escrever este livro, ela se prendeu à memória. A cada resenha, a cada pergunta, a cada painel literário, ela se lembrará do final que orquestrou. Ela precisa conviver com a sombra de sua própria trama. Ele gesticulou em direção ao fogo. Isso, mon ami, é um castigo muito mais rigoroso do que qualquer um que eu pudesse imaginar, pois o que é pior para um escritor do que ser assombrado pela própria ficção? Hastings assentiu lentamente, e mesmo assim ela anda livre, mas não intocado. O relógio sobre a lareira bateu 7 badaladas. Poirot virou-se para a sala de jantar. Venha, Hastings, vamos jantar, não há mais nada a fazer. Enquanto eles passavam pela porta, o livro permaneceu sobre a mesa, com sua capa refletindo a luz do fogo. Naquela mesma noite, do outro lado da cidade, uma pequena reunião privada acontecia em uma sala de estar em Chelsea, repleta de veludo e fumaça de cigarro. Madeleine Drake estava na beira de uma parede forrada de estantes, com uma taça de vinho na mão e seu chale característico elegantemente pendurado sobre um ombro. Um crítico literário estava elogiando seu novo romance. Sem dúvida assombroso, disse ele, tão controlado. E a personagem Devon, ela foi baseada em alguém real. Madeleine deu um sorrisinho.
Talvez, ou talvez ela seja apenas um reflexo. O crítico riu. Bem, seja ela quem for, ela é a espinha dorsal da história. Sem ela, nada disso teria acontecido. Madeleine levantou seu copo em um brinde lento e irônico. De fato, disse ela, sem ela, nada. Seus olhos permaneceram fixos no poste de luz que piscava através da janela, e em algum lugar, fraco mas inconfundível, ela imaginou o clique de sapatos engraxados e uma voz murmurando atrás dela: "Você sabe o que fazer." A festa recomeçou ao seu redor, mas a história dela, nunca terminaria de fato, não totalmente, não com Hercule Poirot ainda vivo. Sul de outono pairava baixo sobre Londres quando a carta chegou, entregue em mãos, selada com cera vermelha e endereçada com uma caligrafia precisa e imponente, sem o nome do remetente. Mas Poirot, ao recebê-la de seu carregador e examinar as curvas caligráficas das iniciais, não precisou de palpites. Ele esperou até estar sentado em seu escritório, com a lareira acesa, e o ambiente perfumado com o aroma do fino tabaco turco e da cera de abelha. Então, cuidadosamente, abriu o envelope. Dentro havia uma única página de papel fino cor de marfim, com o texto escrito a tinta que brilhava levemente à luz. "Caro Sr. Poirot, dizem que é melhor deixar algumas verdades sem ser ditas. Eu discordo, mas suspeito que você já soubesse disso. Não vou fingir que lamento o que aconteceu em Beauchamp. Não planejei um assassinato, apenas permiti uma possibilidade. E quando se escreve com cuidado, como eu, entende-se exatamente o que cada possibilidade contém. Você tem a sua justiça, ou o seu fim. Será que são sempre a mesma coisa? Nós dois sabemos que as histórias nunca terminam de verdade. Elas simplesmente silenciam." Indice, Madeleine. Poirot leu a carta 2 vezes antes de dobrá-la cuidadosamente e guardá-la na gaveta superior direita da escrivaninha. Ele trancou a gaveta sem fazer comentários. Hastings chegou alguns minutos depois, com as bochechas coradas pelo vento, uma nova cópia de suplemento literário do The Times debaixo do braço. "Você viu isso, Poirot?" disse ele, sem fôlego. "O romance da Certa Drake, o capítulo final, está causando um rebuliço. As pessoas estão chamando-o de seu trabalho mais assustador e cerebral até agora." Poirot deu um sorriso fraco. "Assim, eu li. É estranho. Para um mistério de assassinato, não segue a fórmula usual. O assassino é revelado logo no início, mas a verdadeira tensão é sobre quem causou isso. Os críticos estão chamando isso de pós-moderno, um termo que significa, eu acho," disse Poirot secamente, "que o assassino não é mais o vilão." Hastings bufou. "Bem, parece que sim." Ele foi até a cadeira em frente à de Poirot e sentou-se, aquecendo as mãos diante da lareira. "Você já pensou," disse ele após um momento, "que talvez não fosse só por causa do códice? Quer dizer, a descoberta de Ainsworth era perigosa sim, mas por que tanta manipulação?" Os olhos de Poirot refletiam a luz da lareira. "Porque Hastings, a verdade não existe no vácuo. O Codex, sim, ameaçava reputações, mas o que realmente ameaçava era a ilusão de controle. A Biblioteca Beauchamp não era apenas um local de estudos, era uma fortaleza, construída sobre tradição, sobre nomes, sobre legado. E dentro de suas paredes, havia pessoas que se acreditavam guardiãs da verdade." Ele fez uma pausa, mas Madeleine Drake compreendeu o lado sombrio, que a história de um lugar se torna mais poderosa do que os fatos que ela contém. Ela viu que a verdade, uma vez descoberta, não é libertadora, é catalítica. Transforma acadêmicos em suspeitos, protetores em conspiradores, e escritores em arquitetos silenciosos. Hastings ficou em silêncio por um longo tempo. "E agora?" perguntou ele finalmente. "Vamos seguir em frente." Poirot cruzou as mãos cuidadosamente sobre o colo. "Seguimos em frente, sim, mas não esquecemos." Ele se levantou e foi até a janela. Lá embaixo, a cidade fervilhava, guarda-chuvas balançando, carruagens chacoalhando pelos paralelepípedos escorregadios, vidas continuando sem o conhecimento dos segredos que haviam sido revelados tão recentemente no santuário silencioso de uma biblioteca distante. Poirot olhou para fora,
depois para cima. Uma névoa fina começara a cair, iluminando os postes de luz com auras douradas. Diga-me, Hastings, ele disse, você já considerou o perigo da ficção? Hastings pareceu perplexo. Perigo? Como assim? Por quê? Respondeu Poirot. A ficção é persuasiva. Ela envolve a verdade em estilo, veste o motivo como metáfora e permite que seu criador desapareça por trás da cortina da arte. Uma bala deixa marcas de pólvora, uma faca, impressões digitais, mas uma sugestão, um medo instilado, uma dúvida sussurrada, estas não deixam nenhuma marca. Ele se virou da janela. E ainda assim eles matam do mesmo jeito. 3 meses depois, no auditório da Royal Society for Literature, foi realizado um painel de discussão exclusivo para convidados para explorar a evolução da ficção policial. A convidada de honra foi Madeleine Drake. Ela estava sentada no palco sob a luz dourada de um lampião, vestida com uma blusa de seda marrom escura e um colar de pérolas discretas. A plateia era formada por uma elite, editores, críticos, professores, alguns nobres de menor importância que se consideravam conhecedores de derramamento de sangue literário. Quando questionado sobre o capítulo final, ela objetou com um sorriso. É só uma história, disse ela, mas talvez as histórias sejam as únicas coisas que perduram. Depois, ela se moveu graciosamente pela recepção, com o copo intocado e as palavras cuidadosamente escolhidas. Para aqueles que perguntavam sobre o realismo do romance, ela riu levemente e disse, é preciso sempre roubar da vida. Ela parou apenas uma vez, ficando imóvel por um instante. Do outro lado da sala, emoldurada entre 2 colunas de mármore, estava uma figura que ela não esperava ver. Hercule Poirot. Ele conversava com uma curadora do Museu Britânico, com as mãos cruzadas atrás das costas, ouvindo com polidez e intensidade. Não olhou para ela, nenhuma vez sequer, mas ela sentiu a temperatura mudar, como se uma única página da sala tivesse sido virada. Mais tarde, ao sair para a noite gelada, um carregador lhe entregou um pequeno envelope. Não havia bilhete algum, apenas um único cartão branco com a mesma caligrafia elegante de antes. A história termina quando o leitor fecha o livro. Até lá, a justiça espera. Ela ficou parada na rua por vários segundos, imóvel com o cartão na mão. Então ela o rasgou uma vez, com cuidado, ao meio, e o jogou na lixeira mais próxima. Mas ela olhou por cima do ombro 2 vezes, enquanto se afastava. De volta a Whitehaven Mansions, Poirot colocou uma orquídea fresca no fino vaso de prata sobre sua mesa. Hastings já havia ido para casa, e o silêncio havia retornado. Ele sentou-se. Escritores, ele pensava, só eram perigosos quando acreditavam estar acima das consequências. E acerta. Drake quase conseguira escrever sua própria imunidade, mas agora, finalmente, ela entendia o custo, não o custo da culpa, mas de sendo visto, e talvez, refletiu Poirot, enquanto alisava a lapela do paletó, essa fosse toda a justiça que este caso exigia. Não prisão, mas exposição, precisão, clareza. Ele abriu seu caderno e começou a escrever as linhas finais de seu relatório. O caso do capítulo final do bibliotecário está concluído. O livro está fechado, mas a margem ainda guarda seus segredos. Hercule Poirot. E com isso, o detetive largou a caneta. A história estava terminada. Vestiu-se naquela tarde. O tic-tac constante do relógio arquideco sobre a lareira era o único som a pontuar o silêncio. Poirot estava sentado à escrivaninha, polindo a versão final do seu relatório de caso, as páginas organizadas com precisão geométrica. O caso na biblioteca Beauchamp havia despertado algo dentro dele, não apenas o desafio da dedução, mas um lembrete da linha tênue e perigosa entre intelecto e manipulação. Ele estendeu a mão para a última página do manuscrito, a conclusão que lhe escapara não por falta de fatos, mas pela questão elusiva do tom. Um caso pode ser resolvido, mas como ele termina, que é a obra de arte. Houve uma batida na porta. Poirot ergueu os olhos. Entresse. George, seu impecável criado, entrou com uma bandeja de prata. Sobre ela, um pequeno livro, recém-encadernado em linho azul escuro. Poirot o pegou, olhando o título com certo divertimento. Margens de culpa por Quentin Vale. Uma entrega do próprio Sr. Vale Sr., com os cumprimentos dele. Obrigado, George. George saiu, e Poirot abriu o livro. Dentro havia uma inscrição para Hercule Poirot,
cuja mente extraiu ordem do caos, e cuja discrição salvou mais do que reputações, salvou almas, que vê Poirot. Poirot permitiu-se um sorriso raro. Quentin Vale havia encontrado sua voz, não apenas nos arquivos, mas em sua própria história. Poirot havia providenciado a elevação do jovem na hierarquia da biblioteca, e após o escândalo, Vale se mostrou firme e ético, guiando a biblioteca em sua reconstrução com determinação silenciosa. O Codex agora estava sendo estudado em colaboração com várias universidades, de forma aberta e transparente. A justiça foi feita da forma mais duradoura possível, a verdade foi preservada, e o conhecimento foi compartilhado. Quanto a Madeleine Drake, ela se retirou dos olhos do público, após a publicação de o capítulo final, citando solidão criativa. Ela não escreveu mais desde então. Nenhuma ação judicial foi movida contra ela. Afinal, não havia nenhum caso, mas Poirot suspeitava que ela entendesse que seu legado havia sido reescrito mesmo assim. No fim, a certa Hargrave deixou Oxfordshire de vez. Agora trabalhava para um pequeno arquivo particular em Bath, longe da política acadêmica. Sua partida foi discreta, e Poirot a deixou passar. Ela não precisava de punição, já havia se condenado. Ele colocou o livro de lado com cuidado, e pegou a última página do seu próprio relatório. A tragédia na biblioteca Beauchamp não foi de ganância, nem mesmo de ambição, foi em sua essência uma tragédia de controle. Cada jogador acreditava que podia moldar a verdade para atender às suas necessidades, distorcer a narrativa para evitar consequências. Mas a verdade, meus amigos, não é tão facilmente governada. Ela escapa pelas frestas da mentira, e espera em silêncio, até que se tenha a sagacidade, ou a coragem, para vê-la. O Dr. Ainsworth morreu, porque Ainsworth, morreis descobertas, devem ser compartilhadas. Essa crença lhe custou a vida, mas preservou a integridade do conhecimento, e expôs aqueles que o enterravam. A biblioteca permanece imóvel, assim como os livros nela contidos, mas as pessoas, elas mudaram, e nessa mudança reside a única justiça real que podemos esperar. Poirot assinou a página final com um floreio. Cercou a Poirot. Ele colocou o relatório na pasta, levantou-se, e foi até a janela. A luz do fim da tarde se derramava sobre os telhados de Londres, dourada e serena. A cidade fervilhava lá embaixo, alheia às vidas que se cruzaram tão violentamente sobre pergaminho e tinta. Poirot ficou parado por um longo momento. Então, quase para si mesmo, ele disse: acabou. Com isso, ele se virou, pegou o chapéu no suporte e saiu, para a luz, para a cidade, e para qualquer mistério que pudesse exigir o serviço das pequenas células cinzentas. Nas células cinzentas, nas células cinzentas, nas células cinzentas.